bem-vindos ao Inventando Moda. E hoje vamos mostrar para vocês como customizar uma peça de roupa. E para isso, eu vou contar com a ajuda de uma especialista no ramo da moda, a Paola. Tudo bom, Paola? Tudo bem, Tati, tudo jóia. Bom, Paola, antes vamos falar pro pessoal um pouquinho o que é moda? Fala pra gente assim, o que é moda, como ela aconteceu, como ela começou. Certo. O que a gente pode entender hoje em dia enquanto moda, né? É um estado de espírito, um estado de ser, é uma máquina que move um grande número de dinheiro. Sim, é isso tudo que a gente encontra hoje na moda. A gente pode perceber que as pessoas têm a moda como uma forma de expressão do seu estado de ser. Então, a moda, ela não engloba só a roupa que você veste, mas uma atitude, um grupo que você participa, conceitos que você quer colocar. Coloco como um exemplo bem claro, por exemplo, camiseta. A camiseta hoje em dia, ela é como eu poderia dizer, um outdoor ambulante, né? Você expressa nela uma ideia, quer dizer, você muitas das vezes não constrói a camiseta, mas quando você vai para algum lugar para comprar esse objeto, né, essa peça, e você se identifica com um texto ou com uma imagem, você está automaticamente espelhando o que você pensa. Então as roupas, elas carregam em si o que você quer enquanto deseja num primeiro momento, e você torna isso público, né? A moda, então, ela passa por essa ideia de permear o que você pensa, um comportamento, tendências. A gente tem o que a gente chama de tendências. A grande maioria da população não segue tendências, mas segue o uso normal de roupas sem tanta preocupação. Mas o que movimenta o mercado, né, hoje em dia, não só o mercado da moda de vestir, mas o mercado da música, o mercado cinematográfico, o mercado de um modo geral, até automobilístico, está relacionado com moda. Nossa, então a moda aí é muito ampla, né? Vem aí com lugar, comportamento. E a gente sabe também que a Barbie, por exemplo, foi uma boneca que ela inspirou aí a moda, né? Que ela ditou moda, daqueles espartilhos, a cinturinha fina. Exatamente. O bumbum avantajado, aquela coisa realmente de mostrar a feminilidade de toda mulher, né? Sim. Você vê que a Barbie, embora ela seja uma boneca, né? Ela meio que antecipou a tendência até do próprio corpo das modelos que a gente observa hoje. Que são esguias, são extremamente altas, né? Bem slim mesmo, com aquele shape bem magro, que a gente até percebe algumas preocupações em relação às jovens modelos de hoje, né? Com essa coisa de não comer, de muitas das vezes não se alimentar, mas a gente percebe também que geneticamente está havendo uma tendência de garotas mais novas de serem muito altas. Nós estamos com um perfil de mulheres bem mais altos do que na década de 50, na década de 60. Se a gente for rastrear isso na família, a gente tinha um padrão de mulheres na década de 60 por volta de 1,50 m, 1,48 m. Hoje em dia as meninas estão aumentando, estão ficando cada vez maiores. Então o padrão hoje é de 1,70 m, 1,75 m para cima. E a Barbie, voltando nessa ideia, né, ela ficou atemporal, porque ela trouxe isso com uma antecedência. Ela mostrou já um padrão de corpo que está acontecendo com as modelos hoje. Tudo isso, né? Exatamente. Bom, a gente tem também aí que na antiguidade, né, as pessoas se vestiam aí com peles de animais. Isso são curiosidades. Na época bizantina, né, que usavam as roupas na cor roxa, porque era um pigmento raro, que era só a nobreza que conseguia adquirir. E para os mais pobres, o pigmento era o azul, né, que na verdade ele vinha da ureia. Onde os próprios tintureiros, aí eles bebiam muita bebida alcoólica, e aí você já viu, né, de onde veio a cor azul. Né? Então, aí são tendências, né, que aconteciam e vieram mudando aí com o tempo, né? A gente também tem a tendência do pretinho básico. Fala um pouquinho sobre ele pra gente, Paola. Então, o pretinho básico é aquela peça que não pode faltar no guarda-roupa de nenhuma mulher, né? A gente percebe você que está com uma blusa pretinha básica. Não é um vestido, mas é um pretinho. Mas é um pretinho básico. O pretinho básico ele pode vir na forma de um vestido, ou na forma de uma peça conjunta, ou enfim. Mas o preto básico ele surgiu com a Coco Chanel, né, em Paris, que foi um dos grandes nomes que até hoje, né, atualmente, né, continua invicta enquanto a sua grife. Mas enfim, foi ela que lançou essa ideia do preto básico.
básico, que até então ele era visto como uma roupa de expressão funerária. E aí entra de novo aquela ideia que a gente colocou, né? A roupa como uma expressão de sentimento, uma expressão de momento, enfim. Esse pretinho básico colocado por ela entrou de uma forma assim que não foi aceita num primeiro momento e que hoje em dia, como eu te falei também, toda mulher deve ter. O preto básico, ele é o tipo da roupa que você pode jogar qualquer tipo de acessório, né, de couro ou até mesmo preto, que você tá em cima, você não erra. O preto básico tem essa conotação. Tá sempre tranquilo, né? Não, tá sempre na moda. Bom, então a gente pode dizer aí que pessoas que influenciam moda, os cantores, sim, atores, sim, o próprio público normal, sim, né, cotidiano. A gente diz que os grandes estilistas, quando querem trabalhar o lançamento das suas roupas, né, não trabalham só com as premières, que eu falo, os desfiles. Eles trabalham também com a pessoa pública. E aí a gente tem os músicos, temos os atores, atrizes, né, e pessoas de grande influência, até governantes, presidentes, né, a gente vê muito desses atores e atrizes vestindo, e quando a gente vê, por exemplo, as notícias, revistas, jornais, coisas do tipo, sempre vem o nome da pessoa, né, vem sempre o nome dessa pessoa, essa dada persona, né, vinculada com a roupa que ela está vestindo. Né? Então, nossa, a Gisele Bündchen apareceu numa premiere e ela estava vestida de tal coisa. Vira né? hit. Vira uma coqueluche, sim. Bom, Paulo, o assunto está excelente, tem muita coisa para falar. Bom, gente, não saia daí, nós ainda vamos continuar esse bate-papo e no próximo bloco nós vamos mostrar para vocês como customizar uma roupa. Fique atento. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Estamos de volta com Inventando Moda. Já está tudo pronto aqui para mostrar para você de casa como customizar a sua roupa. Mas antes, Paulo, me diz uma coisa, como funciona aí a faculdade de moda? Então, na faculdade de moda, as pessoas interessadas a cursar esse tipo de profissão, né, e se profissionalizar neste curso, as meninas têm que ter primeiro um interesse. Não basta ser blogueira, Tati. Você tem que ter uma conceitualização mais aprofundada. Então, quando você está na faculdade de moda, a gente vai estudar sobre os aspectos de criação de uma peça. Sobre os aspectos de criação, de cores, de formas, né? Como uma peça ergonomicamente funciona? Ela vai ficar confortável? A gente estuda a respeito dos tecidos. Qual a aplicabilidade de determinado tecido para que ele se destina? É para esporte? É para passeio? Né? Alguma coisa nesse sentido. Nossa, então não é simplesmente, eu adoro moda e de repente vou lá e tô a fim de fazer. Não passa por aí, até porque a gente está falando de uma profissão, né? A gente não está falando de meramente apreciar, gostar, né? E eu vou e compro e me visto bem. Isso sim, você está consumindo moda, mas você querer ser um profissional, um designer em moda, não. Aí você tem que conceituar melhor e passar a saber como é que se faz a moda, como que se constrói a moda e não se consome a moda. Entendeu. Então, assim, é bem diferente do que a gente imagina, né? É bom o pessoal de casa aí entender um pouquinho mais e saber, olha, eu tô afim realmente de fazer moda, é isso que eu quero pra minha profissão, né? Então, sim, buscar uma faculdade para entender e me profissionalizar nessa área. E é um ramo profissional que você vê que está em alta, que assim, sempre esteve em alta, né? Ele nunca, a gente pode até usar o trocadilho, ele nunca cai de moda. Não, realmente. É porque na verdade ele nunca foi tão difundido como agora, né? Sim, os meios de comunicação mudaram, né, Tati? A questão, esse acesso muito rápido da internet, isso faz com que as informações se vinculam rapidamente. As pessoas acessam moda, o que está acontecendo nesse exato momento. As pessoas têm acesso às premieres que estão acontecendo em Nova York, em Londres, em Paris, em Roma, que são as grandes metrópoles de lançamentos de moda. Então todo mundo hoje em dia tem acesso a isso. Só não dá para confundir o acesso à moda com a capacitação. Exatamente. E o profissionalismo
trabalhar com moda. Exatamente, tem que saber discernir essas duas coisas. Bom, então vamos mostrar pro pessoal aqui, que o pessoal de casa tá louco pra ver. Sim. Essa moda mullet, que é uma moda que está vindo agora nessa coleção outono e inverno com muita força. Ela já veio aí no passado, mas ela não entrou, não achou muito bem. E agora ela veio com tudo, né? Isso vale para vestidos, blusas, saias. Sim, serve. É interessante a gente falar sobre a moda mullet, que é assim, ela veio influenciada, ela foi buscada, né? Ela bebeu na fonte, que a gente fala, pelos cortes de cabelo da década de 80. Que as mulheres usavam franjinha aqui curta na frente e descia aquele recorte pro cabelo mais comprido atrás. Que tem tudo a ver. Sim, é a peça descrita, exatamente, né? Então vamos mostrar pro pessoal de casa como é que faz? Vamos começar aqui com esse vestido. Nós temos um vestido pretinho básico. Sim, né? De malha, né? Malha é interessante porque você pode cortar... Bom, esse pretinho todo mundo tem em casa. Então, você pode pegar no seu guarda-roupa, tô a fim de mudar uma peça minha. É justamente isso que a gente vai mostrar pra você. Então, pretinho básico, malha. A malha, quando a gente corta, ela fica meio que um corte a laser, né? Ela não desfaz. Isso, ela não desfia. Então, isso é possível fazer com um vestido, com uma blusa, com uma bermuda. Você pode fazer e não se preocupar em ter que fazer essa bainha. Porque a grande maioria das pessoas não tem uma máquina de costura igual os nossos avós, né? Na década de 50. Que na década de 50 todo mundo tinha máquina de costura em casa, assim como hoje a gente tem computadores. Exatamente. Então a malha, ela possibilita não precisar de costura. Então você pode cortar e fica interessante o acabamento. Ok, então nós precisamos de uma roupa, de uma peça de roupa. De malha, né? Um giz branco. Branco pra gente poder giz de quadro negro normal, simples, comum. Né? Você encontra em qualquer local. Certo. Uma tesoura, que todas nós também temos. Sim. E aqui nós vamos pegar, na verdade, uma fita métrica. Certo, é. E pra quem não tem fita métrica? A gente pode substituir isso por uma fita, um cordão, qualquer coisa. Porque, na verdade, a gente precisa aqui só com parâmetros de medição, mas não os números que estão impressos. Se você pegar um cordão e só medir a altura, já serve, não precisa colocar isso. Na peça, não você precisa. Já não Exatamente. precisa. Não precisa de ser numerada, uma fita métrica numerada. Então vamos lá, Paola. Certo. Então a gente pega a peça, vira ela do avesso. Bom, Paola, então eu te agradeço, muito obrigada por estar aqui no programa. Eu acho que assim, você vai estar aparecendo conosco aqui outras vezes. Que bom, obrigada a você, Tati, pelo convite, foi ótimo. E assim, eu acredito que moda, ela foi feita para as pessoas acessarem de um modo mais fácil. Isso que a gente fez aqui é uma forma de você estar na moda de um critério super simples, trazendo peças de dentro de casa. E você não deixa de ser sustentável. Você está pegando uma peça, né, e reaproveitando com uma nova linguagem, atualizando. Você está atualizando o seu guarda-roupa. Bom, vocês conferiram várias dicas aí sobre moda, sobre a faculdade, o que fazer, sobre a profissão e também como customizar a sua roupa, aquela roupa que você tem em casa e quer dar uma cara nova. Inventando Moda de hoje fica por aqui. E para você não perder nenhum momento desse programa, acesse o nosso portal www.canaldagente.com.br. Te espero lá. Até mais! Canal da Gente. Ver de perto o planeta.